1 Pedro, capítulo de número 4, por gentileza. Coloca para mim NVI, se você puder. Quero tirar aqui um entendimento acerca de algo que eu creio que não é só importante, é essencial para nós entendermos uma simplicidade que nos rouba, uma simplicidade que muitas vezes você vê pessoas angustiadas, você vê pessoas, sabe, abatidas, feridas, desanimadas. Você vê pessoas, querido, que não estão. Eu faço aqui talvez um paralelo com algo que eu já até repeti aqui para me introduzir essa mensagem. Que muitas vezes tudo que o diabo quer, sabe, é tirar de você caminhos e verdades. Diga assim comigo: se ele tira de mim caminhos e verdade, eu não tenho a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas para essa vida abundante, tem caminhos e verdades que ele vai ao longo da tua trajetória, quando ele inicia uma obra, ele vai completando. Ele vai endireitando as tuas veredas. Ele vai tomando o caminho que era seu e você entrega, o caminho agora é dele. Ele vai endireitando as tuas veredas à medida que você vai caminhando. Ele vai te apontando o caminho e vai te ensinando verdades. Essas verdades vão te libertando. Esses caminhos não são mais os seus caminhos, eles levam você a outros caminhos. Talvez não são os caminhos que você quer. Ele não levou o povo do Egito por um caminho mais curto, mas pode ter certeza, se é ele que está te conduzindo, você chega e canta o hino da vitória. Ainda que o caminho seja diferente do caminho que você talvez estava disposto a trilhar, porque se você continuasse no mesmo caminho que você estava, você ia só conseguir chegar no mesmo local que você estava chegando. Ele tem um novo caminho para você, um novo e vivo caminho. Mas o diabo muitas vezes te afasta dessas verdades e desse caminho, você não desfruta da vida, a vida abundante que ele tem para mim e para você. E aqui, amado, não é muito diferente. Eu queria, nesse entendimento que o Espírito Santo deu a mim, sem muito tempo de ficar, foi algo que realmente é misericórdia mesmo dele, e só isso, e tão somente isso, nunca foi diferente. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: pois chegou a hora. Querido, eu vou dizer novamente aqui, fique atento. Vou repetir. Quantas vezes for necessário, fique atento. Fique atenta. Sabe, liga aí realmente. E se alguma coisa querer te tirar daqui, você fala assim: eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Eu preciso atentar ao que o Senhor quer falar comigo aqui hoje. Você está aqui? Então fique esperto aí, não deixa. Pois chegou a hora. Pois chegou a hora. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Está passando por luta, irmãos? Está passando por aflições? Você está muitas vezes aí, sabe, numa guerra interna, uma guerra externa. Parece que alguma coisa está para te acometer, parece que alguma coisa estranha está para acontecer. Você não consegue talvez ter paz, talvez você está pensando como vai ser amanhã, como vai ser essa próxima semana, você não consegue dormir. Se você está passando por algum desses sintomas, poderíamos associar tantos outros similares a esse. Você está no lugar certo para ouvir uma palavra de um Deus certo, que certamente não vai falhar com você. Mas por isso eu quero repetir para você, ser enfático e repetitivo até se necessário for. Fique atento ao que Deus quer falar com você. Nós estamos nesse processo de juízo, irmão. Quando você vê aqui uma palavra de arrependimento, arrependei-vos. Quando você vê aqui, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos. Até então não estava. Alguma coisa bloqueou ele de te ouvir. Não é essa a mensagem. Isaías 59, tem coisa que impede a mão do Senhor de nos alcançar e o ouvido dele de nos ouvir. Eu estou em outra mensagem, mas por que eu não tenho mensagem? Então, querido, muitas vezes acontece isso. Agora fique atento aqui. Eu quero te trazer de volta para a mensagem, para não fugir. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa
primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? Olha, querido, você está passando por tantas coisas, e talvez você não está vendo o ímpio, talvez você está vendo o ímpio prosperar. Abacuque fez isso. Talvez o salmista está ali, até que ele entra na casa do Senhor, ele vê o fim desses. Mas ele está ali vendo o ímpio prosperar, ele está ali tendo, sabe? Você conhece a história, não quero muito aqui. Mas Abacuque estava vendo isso. Até que Deus então dá a ele uma outra direção, que vem, sabe? Ainda que, mas também não vou muito aqui. Mas olha aqui, irmão, olha isso. Pois chegou a hora de começar o julgamento, deixa lá, por favor. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? Deixa eu te colocar dentro disso. Julgamento. 2 tipos de julgamento. Diga comigo, 2 tipos de julgamento. Aí, se eu perguntar para você agora, qual que são os 2 tipos de julgamento? Você vai falar o julgamento que começa pela casa de Deus, e o julgamento daqueles que não obedecem ao Evangelho. Não, 2 julgamentos para você. Não vou falar do ímpio agora. Eu não estou pregando para o ímpio. Eu não estou pregando para aqueles, sabe, que rejeitam o Evangelho de Deus. Eu estou pregando para aqueles que um dia ouviram, numa direção que o Senhor mesmo disse, quando Ele tomou o poder e a autoridade de volta. Ele então disse: ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Isso é o julgamento. Diga assim, o julgamento em dado momento, ele fala de salvação ou condenação. Mas essa questão de eu aceitar o Evangelho, ele traz consigo algumas conotações. Ele traz consigo algumas coisas que eu tenho que me atentar. Porque na realidade não adianta eu crer só no Evangelho. A palavra diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Quem rejeita o Evangelho automaticamente já está condenado. João 3,36. Quem não crê já está condenado. Mas você um dia creu. Você um dia acreditou. E você, eu e nós ouvimos as boas novas, ouvimos o Evangelho. E esse Evangelho fez com que nós que estávamos condenados, desligados, conforme João capítulo 15, era como um galho fora da árvore. E fomos assim, sabe, enxertados. Mas estávamos cortados. Por quê? Porque o pecado corta, o pecado separa. O pecado destitui. O pecado, conforme diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão. Agora precisávamos ser novamente inseridos, pois estávamos afastados e consequentemente condenados. Mas ouvimos o Evangelho tem essa conotação. Romanos capítulo 10, versículo 8 a seguir, por gentileza. Mas o que diz? Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você. Diga comigo, está na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que proclamamos. Continua. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás... Opa, peraí. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aqui tem mais uma coisinha. É por isso que a obra ela vai sendo completa. Eu vou entendendo algumas facetas, eu vou entendendo algumas situações, porque a salvação não vem só por eu crer. Diga assim, se eu crer, mas não confessar. Porque a palavra tem que estar na minha boca, mas também tem que estar no meu. Eu tenho que confessar o que eu creio. Eu tenho que testemunhar daquilo que eu creio, vivo. E aquilo eu sou testemunha que aquilo funciona, aquilo é verdade. Eu experimentei aquilo. Eu tomei posse. Eu agora ligado com Ele, eu ouço Ele. Eu ligado com Ele, eu não sou mais o que eu era. Eu estava cortado, separado. Como um dia Adão foi separado. Perdeu a...
Mas espera aí, o que acontece então quando eu creio no Evangelho e confesso? Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, perdoa todos os meus pecados, apaga todas as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida. Querido, se acontece como o ladrão da cruz, você aceita hoje e morre no mesmo dia, no mesmo instante, ainda hoje, estará comigo no paraíso. Mas espera lá, deixa eu colocar algumas situações aqui para você entender. Diga assim: a salvação é confessar com a boca e crer com o coração. Individualmente, nenhuma das duas funciona. Você pode confessar, mas se você confessa o que você não crê com o teu coração. Se você crê com o teu coração, crê, mas você nunca confessou. Diga assim: eu tenho que crer e confessar. Se eu for trabalhar um pouco sobre fé, a fé é o firme fundamento, a fé é você, sabe, esperar aquilo que você não vê. É você, sabe, é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que ainda não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda podemos continuar aqui com várias coisas. Mas tem um detalhe: a fé sozinha não serve. A fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Se você tem muita fé, mas ninguém vê fruto dessa fé, não vê obras, o que é que essa fé tem produzido? Aí a pessoa fala: ó, você tem muita fé, mas não produz nada. Eu tenho tudo isso aqui para apresentar, você tem o quê? Diga assim comigo: eu preciso ter fé. Mas essa fé, ela tem que se transformar em frutos, em obras, em coisa palpável. Sabe, é a mesma coisa, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Era apenas informação, era apenas palavra. Se fez carne, algo físico. Eu estou vendo o fruto, eu estou vendo a obra. Aquilo que era informativo passou a ser demonstrativo. Eu posso apalpar. Você está aqui? Eu quero caminhar nessa direção. Eu vou ficar nesse texto ali de 1 Pedro, mas eu quero que você acompanhe comigo. Tem coisas que caminham junto. Diga assim para a pessoa que está do seu lado aí: você está bem esperando que vai vir uma bomba a qualquer momento? Não vai, irmão. Nós não estamos na faixa de Gaza, fica tranquilo. O Senhor tem coisas boas para você, mas você precisa ficar esperto, atento, atenta. Mas vamos lá. Primeira Tessalonicenses 5:23. Quero te colocar dentro de algo que você vai com certeza entender porque você está passando por algumas lutas. E se você não está, quando essas lutas virem, você vai entender. O próprio Deus da paz o santifique por completo. Diga comigo: por completo. Mais duas vezes, se você puder, para me ajudar, fala: por completo. Deus não tem nada parcial, irmão. Deus não quer que você seja assim, sabe, campeão aqui, mas aqui isso é um fracasso. Não. Diga assim: a obra de Deus é completa. E Ele está completando a obra antes dele voltar. Tenho por certo, eu estou plenamente certo, eu não tenho dúvida nenhuma que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Ele te quer por completo, Ele me quer por completo. Mas o que acontece aqui? Outra tradução vai dizer: o mesmo Deus de paz, ou que o próprio Deus de paz o santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados. Que jeito? Irrepreensíveis. Irrepreensíveis para quando, irmão? Presta atenção. E não me, pelo amor de Deus, não me interpreta mal. Tem pessoas que, e eu não estou dizendo que está errado. Eu sei que a Bíblia vai dizer claramente que o exercício corporal para pouca coisa aproveita. Então não estou dizendo que... Mas o que acontece, irmão? Tem pessoas que conseguem 5 horas da manhã estar na academia. E eu não estou dizendo que está errado. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Se alguém destruir o templo do Senhor, sabe, Deus o destruirá. Porque o templo do Senhor que somos nós é sagrado, é dele. É para a morada do Espírito Santo. Então você precisa cuidar do seu corpo. Mas aqui está dizendo que se você cuidar só do seu corpo, você não é completo. Quem está comigo? Então tem pessoas que têm um cuidado tremendo com o corpo, irmão, é creminho daqui, esse aqui ali, aquela coisinha ali, que ele sabe. Deixa eu...
sair fora disso. Mas o cara é doente na alma. Mas a pessoa, sabe, não perdoa, a pessoa é angustiada, é amargurada, a pessoa não conversa com a mãe, não conversa com o pai, e, sabe, vive azeda. Picles. Quem gosta de picles? Se estiver lá, eu vou entregar tudo para você, irmão. Azedo, irmão. Sabe assim? Por quê? Porque a pessoa tem um problema na alma. Ela precisa de uma cura na alma, uma cura interior. Ela precisa resolver as suas diferenças, sabe? Nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua faculdade, sabe? Onde habita a volição, a vontade, o livre-arbítrio. A pessoa muitas vezes não consegue dominar a sua própria alma. E a alma, quando ela não é dominada pelo espírito, ela usa o corpo para pecar. É um desejo desenfreado daquilo que você não deve ser e nem fazer. E é na alma que está esse desejo. E muitas vezes, se o espírito não dominar isso, o teu espírito não estiver completo, estiver em comunhão com o Senhor, se você não for uma pessoa espiritualmente também irrepreensível, a tua alma faz uma bagunça, e isso traz consequências no teu corpo. Mas fala assim, mas Deus quer que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo sejam irrepreensíveis. Eu tenho que cuidar dessas três partes. Você consegue entender que você cuidar de uma não é suficiente? Pastor, eu estou bem aqui, sabe? Eu estou buscando, só que eu não me permito tratamento na minha alma. Querido, você pode participar de vigília, você pode participar de 7 semanas de não sei o que, campanha de não sei o que, você pode, querido, fazer o que você quiser. Se você não permite cura na tua alma, você não busca isso, você não está, Senhor, cura, eu não quero viver mais isso. Senhor, eu sinto isso, eu sinto inveja disso, Senhor, eu não consigo olhar para aquele, Senhor, eu não consigo falar com esse, e você está dentro da igreja. Alô? Diga assim, eu preciso ser completo. Aqui eu podia ficar pregando, aqui dava a mensagem inteira, fazer um apelo aqui, de alma, de pessoas, não é essa a minha motivação. Não que não esteja inserido, mas eu estou te dando só algumas nuances. Roubará o homem ao Senhor Deus? Todavia vós me roubais. Mas no que temos te roubado? Diga assim comigo, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Espera aí. Deus está falando que só o dízimo não resolve. Na tua Bíblia é assim? Meu Deus, acho que você queria uma palavra de hey, chá, recebe, hey! Não vai rolar. Mas Deus tem coisa boa para você nessa noite. Mas fala assim, só o dízimo não resolve. E nem só a oferta. Tem muita gente que não veio hoje, ou talvez veio e está meio... Pega 50 reais, pega no envelope, põe. Tipo assim, eu estou fazendo alguma coisa. Querido, Deus quer você por completo. Mais tem Ele para te dar. Sabe? Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Aí eu pego 50, pego 100, qualquer valor e entrego ali, para desencargo de consciência. Mas se eu estou dando oferta de um dinheiro roubado, porque se você não entrega o dízimo que é dele, como é que você vai ofertar daquilo que não é seu? Porque se a parte dele você não devolve, você pega qualquer coisa e entrega, e você está achando que ele está recebendo como oferta. Posso pregar? Percebe como caminha junto? Aí a pessoa vive, querido, uma vida de... o devorador. Mas pastor, mas eu abençoo a obra com 50, com 100. Mas eu não estou sendo fiel. Aí eu não vejo o evangelho se cumprir de forma, sabe? Porque eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, irmão. Salmo 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor
que ama, a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Coloca o Salmo 35, 27 aí, eu tenho tempo. Pode mudar a tradução aí, pode pôr corrigida fiel. Aleluia. Olha aqui, querido. Vamos ler ali primeiro. Não, já mudou, aleluia. Tá bom. Diga assim comigo, cantem. Ei, o que você acha de você ter uma vida que você tem motivo para cantar? Se alegrar. A obra dele é completa, irmãos. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quem quer matar, roubar e destruir é o meu adversário. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas quando as obras do diabo vão ser desfeitas? Quando eu fazer a parte que Deus requer de mim. Aqui você vai ter vida e vida em abundância. Aqui você vai passar por angústia. Aqui o ladrão veio para isso. O devorador está nessa parte. A vida e a abundância está nessa. O devorador está agindo aqui. Mas se você é inserido nesse reino aqui, você é transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você começa a desfrutar disso. E ele começa a se alegrar. Ele vê, agora ele se alegra com a prosperidade de quem? Do seu servo. Se ele investe em você e você investe na obra, você é fiel com a casa dele, com a obra dele. Você entende o que é dízimo, que é oferta, que é primícia. Você entende isso e você pratica isso. Ele canta, você vai viver cantando e se alegrando. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Agora, querido, o que é a minha justiça? Você não faz o que eu estou requerendo de você fazer, eu também não posso fazer o que a minha palavra diz que você tem direito. Ser justo. Sim ou sim? O que é justiça, irmão? Você fez o que a palavra diz que é o teu dever, ele entrega o que é o teu direito. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam todos os dias, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade daqueles que o servem. Então, amado, aí está essa questão. Eu estou só fazendo um paralelo aqui entre duas coisas que caminham juntos. É esse o meu entendimento. Fé sem obras, salvação sem confissão e crer no coração. Eu estou fazendo aqui um dueto de duas partes que são importantes, que caminham juntas. E dentre elas, eu estou falando um pouco aqui de dízimo e de oferta. Não é esse o foco. Fica tranquilo que não vai passar envelope. Afinal, aqui você vê que a gente não fica nessa forçação de barra. Você tem que falar, não, a gente ensina, irmão. Mas o livre-arbítrio está em você. Alô? Vamos continuar? Vamos voltar lá para 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Guarda essa palavra, julgamento. Em primeira instância, em primeiro momento, esse julgamento é que nós estávamos condenados. O juízo que estava sobre nós, você pode ver, João 3,16, para que Deus enviou o Filho? João 3,36, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, porque estávamos diante da ira de Deus, estávamos separados de Deus, cortados, e Jesus veio para restaurar o que se havia perdido, e você foi enxertado, inserido, e eu também. Agora nós estávamos condenados. Aí Romanos capítulo 8, versículo 1, não precisa nem colocar, vai dizer: nenhuma condenação há. Para quem? Para os que agora estão, não estavam. Você está comigo? Agora estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17. Se, é condicional, alguém, eu estou vendo muitos aqui. Se alguém está em Cristo, está, não estava com Ele, não estava ligado a Ele, não estava inserido nele. Todas as coisas foram criadas nele, por Ele e para Ele. Mas o pecado separou. E veio a morte espiritual. Por isso tínhamos que nascer de novo. Aquele que não nasce de novo não pode ver e nem entrar no reino. Aí você aceitou Jesus. Você passou a ser esse de 2 Coríntios 5,17.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Condenação, separação. Eis que tudo se fez novo. Eu estava condenado. Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou nele. Eu estou falando de duas coisas que caminham juntos. Você está comigo? Mas vamos lá, Jesus vai falar sobre isso em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Toda vara, todo galho, todo ramo que está em mim e não produz fruto, ele corta. E toda aquela que está em mim que produz fruto, ele poda, para que haja mais fruto ainda. Está em mim, e eu estarei em vós. Como o galho não pode produzir fruto se não estiver na árvore, assim vós também, se não estiverdes em mim. Sem mim, nada podeis fazer. Mas aqui, peraí, eu estou sendo raso aqui, irmão, porque eu preciso ministrar aqui. Eu não posso, abre aqui, ali, não. Isso é uma palavra de evangelista, é outra palavra. Eu louvo a Deus, eu fico ali atento. Eu gosto, sabe? Fica esbio assim, não. Meu negócio é mais a injeção na veia. Mas vamos lá, por 15, 7. Se vós permanecerdes em mim, não basta só isso. Ai, ai, ai. Pastor, o senhor voltou. Essa palavra eu tinha antes de ir. Só não tinha como fazer, porque eu não consigo fazer, né? João 15, 7. Deixa eu dar uma notícia. Estou falando de 2 julgamentos. Diga comigo, 2 julgamentos. Fala para a pessoa do seu lado, como que o pastor falou mesmo? Um julgamento que te tira da morte eterna, um julgamento que te tira de você estar separado, e havia uma condenação nisso, um juízo sobre isso, e você se une com ele. Você aceita o evangelho, você recebe Jesus e automaticamente você está ligado nele. Esse é o primeiro ponto. Se vós estiverdes em mim, isso fala de comunhão. Eu não tinha comunhão com ele, passei a ter. Você está comigo? Agora eu tenho comunhão, antes eu não tinha. Mas aqui tem um detalhe, irmão. Se vós estiverdes em mim, nenhuma condenação há. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tem mais. Se vós estiverdes em mim e... Percebe que é um dueto? E as minhas palavras... Vamos lá na outra tradução. Se vós permanecerdes em mim. Em mim não, nele. Diga assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Viu que é completo? Ei, você está percebendo que o negócio é completo, querido? As boas novas, querido, é tudo que Deus conquistou para mim e para você. Tem tudo, irmão. Sabe, não tem. Eu lembro de momentos, querido, eu vou dizer para eu estou voando, eu estou vivendo. Não, querido, a gente passa por luta, a gente muitas vezes desanima, a gente muitas vezes enfrenta o urso, o gigante já está preparado ali, sabe? Daqui a pouco o leão está correndo, cercando do lado, querido, daqui a pouco a fornalha, eu sei, querido, não é diferente comigo. Estou dizendo que eu estou voando, eu estou num nível, não. Mas, querido, teve tempo de eu pensar numa coisa, Deus no outro dia bater na minha porta e falar, é isso que você está precisando? De subir em fábricas e lugar lá, e a pessoa estava lá querendo ter uma experiência com Deus, e ouvia falar de um tal de Veronese lá, que vendia lá, vendia bem e tal. Quem quer esse Veronese? Quem quer esse Veronese? E um dia eu estou subindo a escadaria lá, Estofados Lima, e a secretária ouve, audível, esse é o meu servo Veronese. Eu tive experiência, querido, o maior título que eu recebi até hoje foi esse. Esse é o meu servo. Sabe, esse negócio de ser isso, ser aquilo, querido, nós somos só misericórdia de Deus.
Se nós entendemos, cantem e alegrem os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Quando eu sirvo Ele, querido, e servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não tem enfermidade, não tem nada que você, sabe, Ele vai fazer. Não, estou falando para você, você não está atenta mais, você já perdeu a atenção. Ei, querido, não tem nada que Ele não possa fazer. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Sabe onde começa esse julgamento na casa de Deus? Eu passei por isso, e passo, não passei uma vez só. Tem momentos, irmão, que é mais ou menos assim. Acompanha comigo, por gentileza. Eu quero acelerar, mas eu estou... Deixa ele fazer. Deus começou a falar comigo. Vocês sabem da história, muitos aqui sabem. Deus começou então, sabe? É um perigo que a gente corre. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. É tão sério isso. Eu faço menção muitas vezes de João 8,31, antes do conhecereis a verdade vos libertará. Eu gosto desse texto do 31 e faço questão de muitas vezes repetir. E ali diz assim: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Percebe? Se vós permanecerdes em mim, os judeus foram para ele, esses judeus creram nele, é o passo, ó. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, judeus messiânicos, porque o judeu ortodoxo não crê em Jesus, crê que aquele que veio foi um impostor. O judeu que crê em Jesus é um judeu messiânico, é um judeu, sabe? E está dizendo assim: vocês já creram em mim, então vocês já estão em mim. Mas agora não basta só isso. E disse Jesus, e dizia Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem algo que eu estou preso em alguma situação que não é a verdade, vem uma palavra, faz assim, lança a tua rede à direita do barco, e achareis o que você não está achando. Eles lançaram, o que aconteceu? Estava tendo falta. Agora veio uma palavra, eles permaneceram nessa palavra e praticaram. Porque se eu ouvir e não agir, você está aqui. Então vamos lá: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, querido, sabe qual que é esse julgamento? Que vai começar pela casa de Deus, e já tem começado. Certa feita eu comecei então a desfrutar de tantas coisas de Deus, essa questão de subir a escada, ver as cotas, eu bati assim, com o pé nas costas, tranquilo, irmão, tranquilo e sossegado, porque é isso que diz a palavra lá em Provérbios: o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temer o mal. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temer o mal. Eu vivia assim. Só que eu comecei a adquirir algumas coisas, comecei aqui, comecei ali e tal, daqui a pouco eu não tinha mais tempo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, eu tenho que servir Ele. Esse é o meu servo Veronese. Estou servindo, estou fazendo a obra, estou fiel nos dízimos, estou fiel nas ofertas, eu estou, sabe? Outra coisa que é muito séria, espera aí, vamos para cá, eu volto depois. E daí a pouco, o que aconteceu? Eu comecei, aí eu não tinha mais tempo para pregar, não tinha mais tempo. Eu não era pastor, não é quer dizer que agora eu sou alguma coisa. Eu falo assim, lá não tinha nenhuma unção não, mas eu tinha compromisso com a obra. Eu preparava as pessoas para o batismo, eu evangelizava, discipulava, e depois levava as pessoas para o batismo. Tinha batismo aí que eu tinha 5 lá, falava, esses 5 aqui, pela misericórdia de Deus, eu ganhei para Jesus, um batismo só. E eu estava assim, mas daí a pouco eu já não tinha mais tempo para isso. Por quê? Porque aí
eu achava que eu estava permanecendo nele. Eu achava que estava tudo certo. Você imagina assim, querido? Obrigado, querido. Será que é sem motivo que lá em Tiago 4:8, a palavra vai dizer assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós? O que é que aconteceu se o escritor aqui está dizendo achegai-vos a Deus? O que esse povo fez? Se afastou. Porque se eu permaneço nele, irmão, eu tenho comunhão com ele. Se eu tenho comunhão com ele, eu estou ouvindo as palavras dele. E eu estou ouvindo as palavras dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu estou tendo comunhão. Eu sei o que ele está falando. Agora o que começa a acontecer, irmão? Muitas vezes a questão de alma, acontece o que aconteceu com Jonas. Jonas não queria a salvação de Nínive. Você está aqui? Porque aquele povo era um povo sanguinário, o povo era cruel, era um povo realmente terrível, mas Deus quer salvar a todos. E Jonas era um homem que já tinha antecedentes de ser servo mesmo, ser profeta de Deus. E Deus fala com ele: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Vai lá fazer o que eu estou te mandando. E Jonas fez? Foi o que aconteceu comigo. Por que eu fui parar numa tempestade? Porque Deus começou a falar comigo. E Deus começou a falar comigo: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Eu falei: Senhor, trabalhar é o que eu tenho feito nessa vida. Eu não estou tendo tempo, nem eu não tiro férias. Tem 5 anos que eu não tiro férias. Tem dia que eu largo tudo lá, eu saio desesperado, vou para casa, ligo o ar lá, porque é tanta coisa, tanta preocupação, vai, mas só que eu queria mais. Só que a obra de Deus, eu tinha deixado ela meio de lado. Você está aqui? Deus falou uma vez, Deus falou 2 vezes, Deus falou 3 vezes, Deus falou 4 vezes. É tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Você está aqui? Daí a pouco, sabe o que aconteceu? Eu tinha um brinquedinho lá de R$500 mil, uma 113 frontal Scania, engatada numa carreta baú. Cadê? Aí eu comecei a ouvir. Jonas, quando estava lá no ventre do peixe, ele falou: o que votei, pagarei. Sabe o que é isso que votei? Senhor, conta comigo. Senhor, me usa. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu estou aqui para te servir. E Deus leva a sério. Mas aí, em vez de eu permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em vós, ele começou a falar comigo, e eu comecei a dizer: eu tenho muita coisa, Senhor, eu estou muito ocorrido, muita isso, muito aquilo. Obrigado, querido. E aí eu comecei, sabe, me distanciar. Aí vem esse chegai-vos a Deus. E eu estava fazendo o quê? Olha isso, Jonas, é para cá. E o Jonas estava indo? Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Mas a direção era para lá. Adão, todo dia, na viração do dia, quem se aproximava ali? Quem estabelecia uma comunhão ali? Adão. Como foi hoje? Senhor, maravilhoso. Aquele ali, ó, cachorro. O Senhor pediu para me dar nome para os animais. Cachorro. Aquele outro ali, ó, eu achei legal pôr o nome dele de gato. Ô, meu filho, que bênção. Aquele ali, olha, tudo colorido ali, a arara. Sabe? Olha que relacionamento, irmão. Então ele permanecia em Deus e Deus permanecia nele. Ele permanecia em Deus e Deus permanecia nele. Mas Deus deu uma palavra: você permanece em mim, mas as minhas palavras têm que permanecer em você. Isso você não faz. No dia que você fizer, certamente você morrerá. Você sabe o desfecho da história. E Deus aparece ali, como sempre, como quer aparecer a você e a mim, satisfazer os desejos do teu coração,
te usar para que o reino dele seja estabelecido na terra, onde ele te colocar, chega um agente do reino, chega alguém que está ali disposto a ouvir. Seja alguém ali que, se ele falar uma palavra, ele sabe que ele pode contar com você, que você vai executar. Você está comigo? Mas daí a pouco ele teve que falar: Adão, onde você está? Ele tinha distanciado de Deus de que jeito? Por distanciar da palavra. Então, querido, deixa eu ser mais veronesiano aqui. Hebreus 10, 25. Amados, dá para ficar pregando aqui até amanhecer, você não vai ficar esperando. Queridos, isso aqui é algo que o diabo tem bagunçado a vida de tantas pessoas. Que as pessoas não têm mais, sabe? Parece assim, que se você vai trabalhar talvez 10 minutos a mais numa mensagem, a pessoa começa a dar um faniquito, que ela começa a lembrar mais do lanche, sabe? E, nossa, esse pastor, negócio repetitivo, por que ele já não vai mais? Sabe por quê, queridos? As pessoas não têm mais prazer em ouvir a palavra de Deus. As pessoas, sabe, não tem mais como lá no começo, sabe? Era aquele... No próximo domingo eu vou continuar essa mensagem, eu não vou terminar ela hoje. Nós vamos cear, nós vamos continuar essa mensagem. Vou colocar alguns testemunhos de pessoas aqui que ouviram a voz de Deus e era difícil tomar aquela decisão, e tomaram, e você vai ver o resultado. Assim como aconteceu comigo, irmão, que eu conto para vocês numa situação terrível, que eu estava passando por esse contexto aí, e eu fui no lugar que Deus pediu para me ofertar algo que eu não podia naquele momento, mas é a voz dele, e eu agi a fé, eu agi a palavra, e Deus no mesmo ano mudou tudo. Agora, eu não sou melhor do que você, mas olha isso aqui, irmão, como que você vai se identificar com algumas pessoas? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Me ajuda aí, vocês estão muito sisudos aí, muito... Dá um toque aí na pessoa que está falando. Não é de você que ele está falando não, né? Fala assim, não é de você que ele está falando não, né? Olha lá. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Tanto mais, quando vedes que vai se aproximando o quê? Aquele dia. Tem muitas pessoas que falam que não precisa mais de igreja, irmão. Ah, eu sigo não sei quem pelas redes sociais, lá ele ora por mim. Ah, eu sigo fulano. Seria interessante a pessoa começar a seguir Jesus. Porque maldito o homem que confia no homem. Porque o que acontece? O que aquele cara está falando não é onde você congrega, e é para você seguir o que está sendo falado na tua congregação. Você começa a seguir tudo e nada. Aí por que não tem? Porque justamente isso, a pessoa não entendeu, irmão. Porque se a pessoa, Jesus voltar e a pessoa não estiver em comunhão com o corpo, o que você acha que vai acontecer? Você acha que isso está jogado na Bíblia? Muda a tradução para mim, por favor. Mãe R.A. Não deixemos. Ei, querido, isso é um mandamento. É a palavra de Deus. E muitas vezes se torna, sabe, superficial. Ah, hoje eu não vou, porque eu estou cansado. Saí dirigindo meio-dia e pouco lá de Campinas. Eu estou em pé aqui, você está sentado. Ah, mas hoje, né? Tem não sei o que. Não, hoje eu separei para fazer não sei o que. Tem 2 cultos por semana, irmão. Para jogar bola você tem tempo. Para pedalar. Para você cultuar Deus 2 vezes por semana não dá tempo. Essa palavra aí é chegado o tempo de julgamento. Ele começa pela casa de Deus. Fica tranquilo que vai afunilar um pouco mais. As pessoas que iam amansar, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. E você está ouvindo admoestações aqui nessa noite. Sobre o fato de não deixar de congregar. A pessoa deixa o culto de quarta-feira por qualquer banalidade, por qualquer coisa, irmão.
quarta-feira, né? Eu já vou de domingo. Dízimo e oferta, eu já entrego lá alguma coisa lá. Deus não precisa de dinheiro. Ainda tem uma boa desculpa. Mas depois a vida não dá certo, irmão. Aquela igreja parece que não tem unção, né? Eu não sei, acho que eu vou mudar de igreja. Não, querido, muda de atitude. Essa escapou. Diga assim, você está entendendo o que está escrito em Hebreus 10, 25? E as pessoas trocam o culto de quarta-feira por qualquer coisa. Vamos fazer uma reunião de oração. Vem 3, 4, 5. Aí a minha lâmpada está vazia, minha lâmpada não tem azeite. Eu me torno uma pessoa fria. Nossa, a igreja está fria, né? Não, você que não ora, irmão. Orai sem cessar. Então, evangelho. Diga assim comigo, evangelho. Quer ver, querido? Eu não vou estreitar nada, eu não estou falando nada meu aqui, eu só estou falando o que está escrito. João capítulo 12. Põe no NVI, por favor. Julgamento. Ele é promovido por leis, sabe? Tem a defesa, tem, né, a acusação. Mas evangelho, o que é o juiz? Julgamento precisa de juiz. Por isso que nós estamos passando pelo juízo de Deus na terra. Diga comigo, a igreja está passando pelo juízo de Deus. Está falando ali, chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Esse juízo está vindo sobre a casa de Deus. Por isso que eu estou falando para você, fica atento. Deus está tendo misericórdia de nós e falando conosco antes dele voltar. Porque ele te ama. Deus repreende o filho que ama, está demonstrando porque ele me ama e te ama, e ainda dá tempo, antes da volta dele, dá tempo, mas se ele voltar e eu tiver, querido, fora, agora olha isso aqui comigo, 47 e 48, de repente você ouve a palavra, aconteceu comigo. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Mas eu estava achando que eu estava trabalhando. Mas eu estava trabalhando em prol do meu reino. E não estava fazendo a parte que era servir o reino dele. Mas eu estava achando que eu me bastava. Mas eu estava procurando os meus próprios interesses. Eu não tinha entendido, ou não queria entender, que ele me chamou e me alistou para fazer parte do reino dele. Mas aí ele fala com você sobre oferta, sobre dízimo, ele fala com você sobre perdão, ou ele fala sobre você sobre congregar. Você precisa congregar mais, você precisa orar mais. Você ouve isso aqui ou não? Aí vou colocar eu aqui, tá? Eu não faço o que ele está mandando. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Agora olha o que acontece quando eu não faço. Olha o que é o juízo, irmão. O que é o julgamento pela casa de Deus. É isso aí. Diga assim comigo, se alguém ouve, fala para a pessoa que está do seu lado aí, me ajuda aí, você está ouvindo aí, irmão? Diga assim, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Lembra da mulher samaritana? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Se tem coisas que Deus está falando com você e você está fazendo errado, vai e não faça mais, muda. Começa a ouvir e começa a praticar. É isso, irmão. Olha o que está dizendo ali. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. 48. Há um juiz. Opa, julgamento precisa ter juiz. Tem advogado aqui. Diga assim comigo, há um juiz. Olha qual é o juiz, irmão. Há um juiz para quem me rejeita e não, se vós permanecerdes em mim. Quando eu rejeito ele? Quando aquilo que ele fala para mim não tem mais valia. Pedro, esse Satanás pediu para te ser andar como se cirando o trigo, mas eu já roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, confirma. Não, sei o que é isso, para. Eu? Pode ser todos esses outros aí, eu não, eu estou
firmão na rocha aqui. Foi o que pecou. Ele aceitou Jesus e as palavras de Jesus? É assim, irmão. Olha lá. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi, quando? É por isso que eu estou falando que para nós termos atenção. Tem coisas na minha vida e na tua vida que talvez eu deixe para consertar amanhã. Eu vou deixando. Aí Jesus volta. Alô? Percebe a seriedade? Quem vai julgar, irmão, é a palavra que você está ouvindo. Esse é o juiz, não é o teu pastor. Ai de mim. Eu que coloco a minha barba de molho para fazer a minha parte. E eu estou fazendo ela aqui nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé. Queridos, tem muitas coisas, amados, que começou a acontecer comigo, e talvez em você numa outra área, e eu não estou aqui dizendo, querido, pelo amor de Deus, não me interpreta mal, eu não estou aqui me colocando em uma condição melhor do que você, nunca, mas eu estou dizendo que tem muitas coisas assim, aí começa a acontecer o quê? Aí começa a acontecer a tempestade, aí, o que acontece com o navio onde Jonas está? Por quê? Porque ele não permaneceu na palavra. O que começou a acontecer no jardim do Éden, no paraíso? Começou a ter medo, irmão, se esconder. Onde você está? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu tive medo. Por que você teve medo? Você fez aquilo que eu pedi para você não fazer? É a mulher que o Senhor me deu. Não, peraí. Por que você fez isso? Não, foi a serpente. Você está aqui? Era um paraíso. Jonas, querido, era para estar tranquilo. Aquele que me der ouvidos habitará tranquilo, seguro e sem temer o mal. Mas só que Jonas não deu ouvidos, irmão. E todas as vezes que nós não damos ouvidos, Deus vai tendo misericórdia, vai ter uma hora que Ele julga. É o que diz na palavra. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico nas suas riquezas, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24, Ele faz primeiro misericórdia, mas Ele está falando que Ele também faz juízo e justiça. O que é justiça, irmão? Nós falamos um pouco sobre isso. Quando eu faço o que Ele me pede, Ele entrega aquilo que eu tenho direito por obediência. Então eu não sei se essa palavra de alguma forma, irmão, talvez você está angustiado em alguma área, talvez você não tenha nem coragem de dar um passo de fé, mas talvez Deus preparou esse culto para você nessa noite. Pastor, tem coisas que eu preciso colocar em ordem. Querido, faça hoje, pode ser que amanhã não dê tempo. Eu não sei o que acontece comigo, com você amanhã, se Jesus volta nessa noite. Eu sei que antes dele voltar, é o que está falando, resolva essa questão de congregar. Congrega de verdade. Seja realmente alguém confiável, alguém que é aliançado. Eu tenho aliança, eu faço parte, eu congrego, eu estou inserido no mesmo propósito, e eu sei qual é o propósito, porque eu estou caminhando perto. Agora, se eu deixo, se eu me afasto, se eu me isolo, aí eu... Por que alguma coisa está dando errado? Porque Deus está falando, você tem que congregar. Você tem que, querido, um braço fora do corpo, ele seca. Já pensou, assim, vamos lá, pessoa que congrega quando quer, é a mesma coisa que o braço, sabe? Deixa lá. Aí, ó, agora eu vou pegar, vou juntar o corpo. Como é que vai estar? Tira o galho de uma árvore. Deixa ele um pouco lá fora. De vez em quando eu vou ver se eu consigo colocar ele de volta aqui. Vou fazer um enxerto aqui. Vai rolar? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Querido, eu não falei aqui 10%. De repente se eu falar que eu vou continuar domingo, você não vem. Mas domingo eu vou contar testemunho de pessoas que passaram por coisas dessa natureza. E tem testemunho maravilhoso para contar. Ei, querido, o que Deus quer fazer conosco, eu creio numa igreja, querido, uma igreja que vai ser relevante na terra.
numa igreja que vai ter, sabe, querido, o testemunho que essa igreja vai ter, é um testemunho que as pessoas ao te ouvir falar, realmente, eu tenho visto isso na tua vida, eu tenho visto essa transformação, eu tenho visto isso de verdade em você, não é pelo que você fala, é porque realmente isso eu vejo fruto, eu vejo mudança na tua vida. Sabe, você tinha problemas, você foi lá e resolveu os seus problemas, você não deixou coisa mal resolvida, você foi, sabe, você buscou consertar as suas diferenças, você se aliançou de forma correta, você está realmente sendo fiel, você está obedecendo o teu chamado. Ei, querido, eu não sei qual parte da palavra pode servir para você, eu sei que talvez o que é que me apertou, mas eu sei de uma coisa, irmão, se você permanecer em Jesus, e as palavras dele permanecerem em você, aí você pode pedir, o que você precisa? O que queres que eu te faça? Quero ver. Então vê. Você está aqui? Muitas vezes no começo da nossa caminhada é mais fácil, lança a rede à direita, já lança logo, mas depois, por que será que tem que ser da direita? Já lancei, pastor, já joguei tantas vezes, se fosse só isso, e a pessoa não faz. Querido, faz assim, amado, a pessoa vem pegar uma pastoral, vem pegar sabe? Nós vamos continuar no domingo que vem, mas vai ser com testemunho, fica tranquilo, que vai ter a ceia. Mas reflete nisso, irmãos, reflete, o que é que Deus continuamente tem falado com você, e você tem resistido, e não tem realmente se inclinado a obedecer. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Se você está vivendo um tempo de vento, se de alguma forma nessa noite, alguma coisa falou ao teu coração, você, olha, pastor, nisso aqui eu estou sendo negligente, nisso aqui eu estou sendo infiel, querido, não é um apelo fácil de fazer e nem fácil de vir, mas é para quem realmente tem temor a Deus, fala, eu não quero continuar passando por tudo que eu estou passando, eu vou ceder, eu vou lançar o meu Jonas no mar, eu não quero mais esse tipo de, eu vou obedecer, eu vou me inclinar a fazer aquilo que o Senhor está pedindo eu fazer. Se você está aqui, saia do seu lugar, nós não vamos ficar insistindo no apelo, pastor, eu estou afastado daquilo que Deus pediu para fazer, pastor, eu preciso colocar isso em ordem, pastor, eu preciso, eu tenho que me mover de forma diferente, querido, é isso que Deus requer de mim e de você. Não deixa nada para fazer amanhã pode ser que não dê tempo. Aleluia. Uma das maiores mentiras do diabo é você fazer o que Deus está pedindo para você fazer e ficar pior. Nunca. Mas o que ele fala é isso, irmão. Se você fizer isso, aquilo ali vai dar mal. Se você sabe por que Deus está pedindo para você fazer isso? Porque Deus sabe. Ele sabe, irmão. Mas vem essa sutileza, esse sofisma. Deus sabe, se você fizer realmente dessa outra forma, você vai ser semelhante a Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Querido, o que tem de sofisma, de engano, o que tem de situação, você não precisa disso, você não precisa daquilo, sabe, você é livre. E tem muitas pessoas, querido, angustiadas, amarguradas, muitas pessoas, sabe, passando por tempestades, por ventos, por adversidades. Mas é um tempo, querido, deixa lá para mim, por favor, na NVI, 1 Pedro 4,17. Eu quero parabenizar vocês que estão aqui na frente. E se talvez você está preso aí, talvez um orgulho está batendo forte aí e impedindo você de dar um passo de fé. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo. Pois chegou a hora. Pois chegou
a hora de começar o julgamento. Que jeito que é esse julgamento? Deus fala, você não faz, eu não faço, Ele julga. Esse é o juízo. É a palavra que Ele fala, que é juiz. Não é o pastor. Aleluia. Você que está aí, amados, estenda a sua mão para cá, por gentileza. Eu sei que nós somos privilegiados. Vou repetir, nós somos privilegiados. Vou repetir, nós somos privilegiados pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus. Por isso que a palavra fala que antes dele voltar, eu tenho que colocar em ordem o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, conservar irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Quem crê que Ele está às portas? E eu fico protelando. Eu tenho problemas na alma, eu tenho problema em relacionamentos, eu tenho problema. Eu fico protelando, eu levo minha saúde de qualquer jeito, eu não cuido do meu corpo, sabe? Querido, não vou entrar que nem eu tive agora lá, parece um regime de confinamento. Se você for comer tudo que tem disposição lá, até uns irmãos que estavam comigo aí, você volta com 5 quilos a mais. Aí tinha hora que comia só salada, comia. Se você não cuidar do seu corpo, irmão, parece besteira isso, mas tem que conservar o ser completo, corpo, alma e espírito. E as outras coisas que nós já falamos aqui. Então é um momento, irmão, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam? O que é o Evangelho de Deus? Rejeitam a palavra de Deus, rejeitam as boas novas. Eu vim para que você tivesse direito de tudo isso, mas você não quer, você rejeita. E eu quero te dar, para você comer o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 19 e 20. É tão simples assim, irmão. Se quiseres e me ouvires, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Se recusar, percebe? Eu quero orar por esses amados abençoados. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esse passo de fé. E eu quero profetizar que vocês vão colher o fruto dessa decisão. Mas querido, amanhã, escuta isso, tem coisa que se você não anotar hoje, tem coisa que se você chegar lá e não anotar hoje, falou, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou começar a colocar isso em ordem. Isso aqui eu vou fechar essa brecha. Isso aqui, eu tenho certeza que Deus está falando comigo. Eu não quero mais isso. Eu vou me consertar. Ainda que muitas vezes eu vou ter que andar uma milha a mais. Eu não vou mais brigar com meu marido, não vou mais brigar com a minha esposa. Sabe, nós somos crentes. Nós não somos só crentes dentro da igreja, não. Eu vou colocar em ordem, porque eu sou de Jesus, eu sou diferente, eu tenho que testemunhar, eu tenho que dar testemunho daquilo que Ele está fazendo na minha vida. Então eu vou, sabe, eu vou combater, lutando contra o pecado, até, sabe, não resististes, como diz Hebreus 12 ali, até o sangue combatendo contra o pecado. É pecado, querido, fora da minha vida, que isso custou o sangue de Jesus. Jesus já morreu para que eu tivesse vida, Ele deu a vida dele no lugar da minha. Eu não vou, sabe, negar o meu Senhor, eu não vou mais. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu te agradeço, Pai, porque não há em nós, Pai, nenhum tipo, ó Deus poderoso, de merecimento, não, muito pelo contrário, é tudo graça. De graça recebestes, de graça dai. É tudo de graça, Pai, é a tua graça, é o teu favor, é a tua longanimidade, é a tua misericórdia que encontra esses corações, esses amados irmãos aqui nessa hora. Eu sei, ó Pai querido, que o Senhor, assim como disse para aquela mulher, ainda que apanhada no flagrante adultério, e muitos queriam condená-la, e o Senhor estava ali, Senhor Deus poderoso, escrevendo com o seu dedo ali, Senhor, na areia. Em dado momento, o Senhor Deus poderoso, o Senhor então olhou para aquele cenário e disse: atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, apenas um podia tirar a pedra ali.
Mas ele não atirou, e depois que todos eles se afastaram, ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te julgou, ninguém, sabe? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Eu não vim para condenar, diz a palavra, eu vim para salvar. O que faz a pessoa passar por condenação, ela continuar não querendo ouvir a minha palavra. Mas, Pai, estão aqueles que ouviram a tua palavra, e por um passo de fé, pela palavra que foi ministrada, estão aqui no altar. Eu quero, Pai, me colocar juntamente com eles e te pedir misericórdia, Pai. Abra o nosso entendimento, ministra os nossos corações, e coloca, papai querido, em ordem aquilo que não está em ordem. Faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Faz aquilo que o homem não consegue. Pai, se tem pessoas aqui com dificuldade de perdoar, com dificuldade, Senhor, ó Pai, de dar um passo de fé, Pai, tira toda a dureza de coração, tira todo o coração de pedra, Pai. Pai, tira todo o coração de pedra, Senhor, e faz, ó Pai querido, com que esse coração se volte, Pai, se incline, Senhor, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. Senhor, em nome de Jesus, trabalha cada coração, trabalha, Pai, a vida de cada um dos teus filhos. Vai entrando agora, Pai, onde eu não posso entrar. Vai fazendo lá dentro agora, Pai. Vai fazendo lá dentro. Rei, Shakale Bahas, Sharai Eko Mahara Balaya Sharabakora Malabashoi, Rebaleremeko Labahara Mashoa e Calabas. Vai trabalhando agora, Senhor, vai trabalhando agora, vai se movendo agora, Senhor, vai visitando agora cada um desses teus filhos, Pai, e coloca, Pai, uma ousadia, uma intrepidez, uma resolução, ó Pai, uma resolução de dizer: hoje eu saio daqui e vou ter uma postura diferente. Hoje eu saio daqui e vou ter atitudes diferentes. Eu vou dar caminhos na direção desta palavra. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou dar passos para trás. Se é para Nínive, eu vou para Nínive, não vou para Tarsis. Se o Senhor está mandando lançar a rede à direita do barco, eu não vou insistir em fazer do meu jeito. Pai, no nome de Jesus, traz a direção, traz o propósito, Senhor. Faz, ó Pai, aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Ajusta, Pai, alinha, Senhor. Você que está com a sua esposa, abraça ela, começa a liberar palavras aí. Você que está com a sua esposa, começa a liberar palavras. Talvez tem coisas aí para ser resolvida. Resolva agora, fale agora, abençoa agora, perdoa agora. Faz isso em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Toda angústia, Pai, toda tristeza, tudo aquilo que veio, Senhor Deus poderoso, sobre esse teu filho, essa tua filha, essa desesperança, Pai, que isso caia por terra agora, no nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai, e nos prepara, Pai, nos molda, oh Pai, nos alinha para vivermos tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Se você puder levantar a sua mão direita assim, ó, diga assim: eu recebo e vou viver esse novo tempo em minha vida, em nome de Jesus. Eu não abro mão daquilo que o Senhor está requerendo de mim, amém, amém, queridos. Você pode aplaudir Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No próximo domingo você vai ouvir alguns testemunhos que vão simplesmente corroborar com isso que você está ouvindo aqui nessa noite. Amém, amados? Você tem uma semana aí extraordinária. Ó, nós estaremos recebendo aqui no aniversário da igreja o pastor Rogério Maruti. Pastor Rogério, juntamente com a sua esposa, a pastora Flávia, que esteve aqui no Congresso Profético. Ele vai estar com a gente aqui no dia 23 e dia 24. Amém? Marca na tua agenda, traga alguém, né? Vamos fazer uma festa tremenda lá no cenáculo também. Vamos comemorar esses 31 anos aí, louvando o nome do Senhor. Amém? Tem uma semana abençoada aí, de céus abertos aí, uma semana tremenda na presença do Senhor. Vá em paz e que o Senhor vos abençoe.